Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e hoje iremos comentar sobre um tema polêmico, está em alta no momento, várias empresas realizando IPO, então algumas cautelas que devemos ter e observar também um panorama geral de IPOs e será que vale a pena ou é roubada entrar em IPOs. Antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição aqui no canal para acompanhar todos os vídeos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal nos investimentos. Bem, e por que estou comentando sobre esse tema? Que IPOs já somam 38,2 bilhões em 2021 e isso é só o começo, já que várias empresas ainda irão realizar IPOs até o final de 2021. Então, olhando um pouco para o passado, não tão distante, a maioria dos IPOs de 2020 apresenta retorno negativo. Dessa forma, das 25 empresas que ingressaram na bolsa em 2020, que levantaram aproximadamente 31 bilhões de reais, 15 estão abaixo dos preços iniciais de pregão. Então, algo já para ficarmos alertas. E mais além, em 2020, várias empresas boas estavam a preços bem defasados. Então, dificilmente quem investiu em 2020 teve um retorno negativo, porque várias empresas com resultados consistentes há décadas estavam por preços muito defasados, principalmente ali de meados de maio até setembro de 2020. Mas além sobre estudos envolvendo IPOs no Brasil, 45% dos IPOs tem retorno negativo no longo prazo, diz estudo. Então, essa pesquisa que iremos mencionar replica a metodologia do economista americano, envolvendo lá 5 anos de IPOs do exterior. Dessa forma, utilizando dessa metodologia aqui no Brasil, sobre a rentabilidade dos papéis 5 anos após a oferta, ou, nos casos mais recentes, no último dia útil do primeiro semestre de 2019, com a bolsa lá em alta, concluiu que se o investidor tivesse entrado em todas as ofertas, teria um retorno médio anualizado de 7,37% ao ano, contra 10,2% do índice Bovespa. E sabemos que no médio a longo prazo, investindo em boas empresas, com o reinvestimento dos dividendos, selecionando boas empresas que estejam cotadas a preços interessantes, a tendência é que no médio a longo prazo, nossa carteira performe acima do índice Bovespa. Então, mais além, considerando o horizonte maior, considerando os IPOs mapeados a partir de 2004, também no Brasil, que teve um boom de IPOs, época em que o número de estreias na bolsa representou um aumento crescente. E também iremos mencionar a relação com o índice Bovespa e também o número de IPOs. E dessa forma, dessas ofertas realizadas desde 2004, 76 tiveram rentabilidade negativa, o que corresponde a 45% da amostra pesquisada. E na prática, os preços das ações passaram a valer menos que na data da IPO. Apenas 16 papéis tiveram retorno acima de 200%. Imagina investindo em boas empresas já consolidadas, várias delas entregaram retorno aqui acima de 100, 200, 300% ou mais. Então, uma mensagem final: se você comprasse todos os IPOs e carregasse no longo prazo, chegaria com um baixo número de acertos no final e os que tivessem dado certo não seriam suficientes para pagar toda a conta. Dessa forma, com esses estudos aqui elaborados, podemos perceber que, em geral, não faz muito sentido entrar em IPOs, além de mais fatos que iremos mencionar. Um deles é, aqui, recém-IPOs no setor de telecom, principalmente sobre essas empresas, Brisanet, Unifique, Vivo e TIM já consolidadas. Percebemos aqui, olhando o indicador bem conhecido, aqui o EV sobre EBITDA, que é o EV, valor do mercado mais a dívida líquida da companhia. E o EBITDA, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E não tende a distorcer tanto esse indicador, porque pode acontecer alguns efeitos contábeis sem efeito caixa que acabam impactando o lucro líquido das empresas. Então, utilizando essa métrica, EV sobre EBITDA, percebemos aqui Brisanet 30 vezes, Unifique 17 vezes, Vivo e TIM já consolidadas com EV sobre EBITDA da Vivo atual de 4 vezes e a TIM com 3,8. Então, Vivo e TIM são empresas que há décadas apresentam bons resultados, consistentes e crescentes ao longo do tempo e que sempre pagam e muito provavelmente continuarão pagando dividendos generosos. Principalmente a Vivo, que apresenta um dividend yield médio acima de 7% nos últimos 10 anos. Então, algumas reflexões sobre trocar, entre aspas, o certo pelo duvidoso. Algumas empresas foram listadas na B3 há anos, há mais de 10, 20 e 30 anos, já se provaram resilientes em crises e várias delas apresentam resultados consistentes e crescentes há décadas, além de pagamentos de dividendos bem generosos. Então, o que tem feito o mercado pagar tão caro por empresas que ainda precisam se provar?
Dessa forma, algumas reflexões que iremos linkar com o final do vídeo. Os sócios acabam ganhando bastante com isso. Então pense o seguinte, por que você vai vender a sua fatia se não for por um preço extremamente esticado? Então as empresas acabam utilizando dessas altas da bolsa, toda essa euforia, para tentar vender parte da sua empresa por um preço bem esticado. E mais além, algo bem polêmico, normalmente as projeções para empresas que realizaram IPOs são extremamente otimistas, que em geral não refletem a realidade. Perceba que quando comparamos com estimativas de empresas já consolidadas no mercado há mais de décadas, que estão listadas há anos, o pessoal estima vai crescer de acordo com a inflação. Vai crescer 5% ao ano, 8% ao ano, mas comparado com essas empresas que realizam IPOs, o mercado acaba falando, vai triplicar a receita. O EBITDA vai crescer 50% ao ano. O EBITDA vai crescer 80% ao ano. A empresa vai triplicar de tamanho em 2, 3 anos. O que, em geral, na prática, isso não ocorre. Então, com empresas que já conhecem o mercado, já dominam o mercado, não vão crescer a uma taxa tão elevada assim, que elas realmente teriam condições de crescer, porque uma empresa tão recente, que não domina tanto do mercado em relação às gigantes, irá crescer bruscamente. E sim, em geral, algumas empresas que estão realizando IPO são bastante pequenas, então normalmente o mercado acaba embutindo essa grande possibilidade de crescimento. E percebemos também o seguinte, essa relação com o boom de IPOs e também normalmente quando o Ibovespa está nas suas máximas, como iremos mostrar a seguir, mercado eufórico e excesso de liquidez. E normalmente os bons momentos para vender é quando todo mundo está eufórico no mercado. E é por isso que o alto índice de IPOs está de certa forma atrelado ao indicador de possíveis bolhas. Então, quando percebemos aqui, o número de investidores na B3 tem crescido bruscamente. Basicamente ficou desde 2007 até 2017 andando de lado, aí com 500 mil de investidores. E desde 2017 tem crescido aí bruscamente a taxas exponenciais. E mesmo assim, ainda somos uma parcela pequena de investidores em relação a essa população imensa que temos no Brasil. E dessa forma, olhe para esse slide, quantidade de abertura de capital realizada ao longo dos anos. Desde 2017 até 2021, que engloba os IPOs de janeiro até junho. E percebemos aqui, em 2017, a bolsa estava nas máximas. Depois, em 2010 e 2011, retomou as suas máximas. E perceba o número expressivo de IPOs em 2017, 2010 e 2011. Depois, quando a bolsa ficou desde 2011 até 2016, basicamente de lado e caindo, olhe aqui o número de IPOs desde 2011 até 2016. Exceto aqui em 2013, que teve um número substancial a mais de IPOs. E mais além, quando a bolsa novamente voltou a subir, em 2017, o número de IPOs acabou crescendo para 10 IPOs. 2018, cenário político. 2018, cenário político um pouco incerto, eleições, então poucos IPOs. Então, 2019 e 2020, a bolsa retomou os seus picos históricos acima de 100 mil pontos. E novamente o número de IPOs acabou bombando. 2019 e principalmente em 2020. E o mesmo estamos vendo no momento, em 2021, bolsa aí próximo das máximas históricas e 26 IPOs realizados até o momento. Então isso remete tudo, porque acaba trocando o certo pelo duvidoso. Várias dessas empresas que eu tenho aqui em carteira, listadas há mais de anos, com histórico consistentes e crescentes ao longo do tempo, além de mais que sistematicamente pagam dividendos para os seus acionistas. E a tendência é que continuem reportando bons resultados e pagando dividendos. Então, porque eu irei investir em um recém-IPO com um modelo de negócios bem similar a várias empresas que já são consolidadas, e além do mais, algumas empresas que estão sendo listadas possuem um modelo de negócio bem frágil e facilmente replicável, então eu não vejo muito sentido em investir em IPOs. Algumas empresas acabam bombando e, como vimos, algumas empresas acabam bombando e outras caindo aí 30, 40, 50% nas cotações. Então, vai depender do investidor se realmente acredita nessa empresa e se ela realmente possui todo esse potencial que o mercado acaba falando. Em particular, eu fico fora de IPOs e prefiro investir aí fazendo feijão com arroz em boas empresas já consolidadas por preços muito interessantes. Então, comente aí abaixo se você investe em IPOs e comenta qual das empresas deram certo ou deram errado aí no retorno dos seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço.